vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu, que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Apenas até aqui. Semana que vem a gente volta nesse mesmo trecho. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração e o teu Espírito nos alimente. Teu Evangelho nos salve e nos cure. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa importante como um preâmbulo é entender por que judeus e samaritanos não se davam. Saul foi o primeiro rei em Israel, o segundo foi Davi. Depois de Davi veio o filho dele com a Batseba, que era Salomão. E depois de Salomão foi o seu filho Roboão. Roboão foi o quarto rei. Estamos aqui há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Roboão assume o reino e se torna um homem pesado nas suas cobranças e na maneira de governar. O povo, com representantes, foram até Roboão para dizer: pega leve, vai devagar, o seu pai era mais carinhoso. Isso a gente encontra lá em 2 Reis. O texto diz para a gente, de maneira muito interessante, que ao invés de Roboão se aconselhar com os conselheiros do seu pai, Salomão, experientes, mais de idade avançada, ele conversou com eles e eles disseram: não faça isso. Seja um homem mais complacente e o povo vai caminhar com você. Mas ele preferiu desprezar e foi se aconselhar com os jovens que cresceram com ele. Os conselheiros que eram seus amigos de juventude. A galera do futebol. E o pessoal falou: o quê? Mete o pé na jaca e fala para essa galera que o seu dedo mindinho é mais pesado que o lombo do seu pai. E foi o que Salomão fez. E houve um racha na nação. E a nação se dividiu. O povo de Deus se dividiu em 2 nações. Com Roboão ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Era a porção sul da terra. A capital era Samaria. E o reino passou a se chamar Judá. A região norte seguiu a Jeroboão, filho de Nabate. A capital era Samaria. E o reino se chamou Israel. A partir desse momento, quando se fala povo de Deus, você tem que falar ou se é Israel ou se é Judá. Aliás, quando você vê, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as referências aos reis e à história, falando sobre o povo de Judá ou o povo de Israel, são 2 nações distintas, ambas geradas a partir do povo escolhido de Abraão, mas que se dividiram. O que acontece é que em 722 a.C., uma nação chamada Assíria, que cresce como império e domínio na época, chega até o reino de Israel. 2 Reis 17, você tem essa história. E aí então o que acontece é que eles são tomados e vencidos. Os assírios riscam Israel do mapa. Judá ainda permanece,
com a capital em Jerusalém. A estratégia dos assírios, quando conquistavam uma terra, para que não houvesse revide ou levante do povo dominado, eles tiravam as pessoas que haviam sobrevivido, mulheres, crianças, idosos ou alguns homens que sobraram, tiravam da terra e levavam lá para a região do Tigre e do Eufrates, a região da pré-Babilônia, e ali pré-Império Babilônico, e deixavam o povo por lá. E povo de outras nações que eles tinham conquistado, tiravam da sua terra e traziam para Samaria. Então Samaria foi meio que repovoada por gente que não era descendência dos judeus. Por isso, o povo de Samaria era um povo mestiço. E havia grande preconceito dos judeus, porque mulheres judias se casaram com estrangeiros, mulheres estrangeiras se casaram com homens judeus, e um sincretismo cultural e religioso passa a acontecer. Fora isso, também tem o fato de que no período depois posterior, quando veio a invasão da Babilônia, a Babilônia toma os persas, os assírios, e invadem o resto da terra, já perto de 580 a.C., e tomam também Judá. É quando Jerusalém é queimada, derrubados os seus muros, e o povo é levado cativo para a Babilônia.